Fala pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula dessa jornada de investimento anjo que estamos fazendo aqui no canal do YouTube da Safe e também na nossa página do LinkedIn. Eu sou o Lucas Mantovani, sou advogado de startups, um dos cofundadores aqui da Safe. Um prazer estar com vocês aqui em mais uma aula da nossa jornada que vai ser composta por 10 aulas no total. Se você está chegando agora aqui no nosso canal por este vídeo, recomendo que você procure aí o vídeo que fizemos na semana passada, que foi a primeira aula dessa jornada, onde falamos ali sobre conceitos introdutórios a respeito dessa jornada de captação de investimento por startups. Nossa proposta com essa jornada, com essas 10 aulas, é preparar e ajudar, orientar fundadores de startups, empreendedores, gestores de empresas de tecnologia que pretendem fazer uma captação de investimentos nos próximos meses. E aqui a gente está projetando muito na ideia de você captar em 2025. Nossa proposta com essa jornada é te preparar para abrir uma rodada de captação para a sua empresa, para a sua startup, em 2025, da melhor forma possível, objetivando não apenas captar recursos, mas captar mais em termos de volume e captar melhor, porque nem todo investimento vai ser bom para a sua empresa. Não adianta colocar dinheiro que prejudica o seu negócio no médio e longo prazo. Você precisa observar alguns princípios e fundamentos básicos que, inclusive, começamos a apresentar na primeira aula da semana passada. Retomando um pouquinho para a gente começar a aula de hoje, na aula da semana passada falamos sobre o conceito de startup como um ativo financeiro. A startup, uma empresa de tecnologia que tem essa proposta de captar investimentos, ela é um ativo financeiro para os fundadores, para quem está à frente do negócio. Afinal de contas, o grande propósito do fundador de uma startup é fazer um exit, fazer uma saída futura. E essa saída ela acontece em eventos de liquidez, que são circunstâncias, eventos, episódios na jornada da empresa, onde a participação societária vai se transformar em dinheiro, vai se transformar em um ativo líquido, em grana, que vai ser colocada no bolso do fundador. Então, esse objetivo de fazer o exit, de fazer uma saída no futuro, se dá muito em virtude do fato de uma startup ser um ativo financeiro, que inclusive compete com outros ativos financeiros do mercado. Por isso que quando você tem uma alta taxa de juros no mercado, você vai ter um impacto muito grande no mercado de startups. Afinal de contas, para o investidor, ele sempre vai comparar a startup com outros ativos, com outras classes de ativos. Então, esse elemento é fundamental para você, como fundador da empresa, para você, sócio de uma startup, direcionar o seu olhar para o caminho correto e encontrar uma jornada frutífera de captação de investimentos. Esse foi o conteúdo, basicamente, da nossa primeira aula da semana passada. Então, recomendo que você vá lá depois para assistir, porque complementam muito o que vamos falar aqui hoje também. E hoje, na aula de hoje, o nosso propósito é apresentar para você alguns elementos, algumas verticais dentro da sua empresa que você deve observar, que você deve olhar para preparar a sua startup para captar investimentos. Em resumo, nós vamos te ensinar como preparar a sua empresa para abrir uma rodada de captação. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu já peço para que você se inscreva para acompanhar os vídeos que a gente publica aqui, não apenas nessa sequência de lives, mas também outros conteúdos que publicamos aqui semanalmente. E estaremos aqui toda segunda-feira ao meio-dia. Essa aula de hoje, excepcionalmente, infelizmente em virtude de um problema técnico que tivemos ontem, essa aula está saindo na terça-feira, ao meio-dia. Mas a nossa proposta, o nosso compromisso com você é estar aqui toda segunda-feira ao meio-dia para conversar contigo a respeito desse assunto que é tão relevante para empresas de inovação e de tecnologia. Como eu disse, hoje falaremos sobre como preparar a sua startup para captação. E eu separei aqui 5 elementos, 5 verticais que são fundamentais que você deve observar antes de abrir uma rodada, para você preparar a sua empresa para fazer uma rodada de captação que seja interessante para o seu negócio. O primeiro elemento é o elemento financeiro. O elemento financeiro ele percorre várias esferas da empresa, desde o volume de receita, o aumento de despesas, de custos, as principais métricas financeiras do seu negócio. Mas aqui trazendo um pouco para a nossa realidade, eu como advogado de startups, a minha experiência está muito associada à parte mais burocrática, jurídica do financeiro de uma startup. Então, dentro da estrutura financeira da sua empresa, um dos elementos que você vai ter que observar
é a parte de tributação, regime tributário, estrutura tributária que a sua empresa está enquadrada, como você tem pagado impostos ao longo dos últimos meses, se a sua empresa está regular do ponto de vista de pagamento de tributos. Por que eu digo isso? Porque lá na frente, lá na hora de fazer uma due diligence de investimentos, esses elementos serão questionados pelo investidor. Ele vai observar esses pontos dentro da sua empresa que tem a ver totalmente com a estrutura financeira do seu negócio, que são tão relevantes quanto a capacidade de geração de receita da sua empresa. E que muitas vezes os empreendedores, os fundadores acabam deixando de lado. Então, o primeiro aspecto que você deve olhar na sua empresa para preparar ela para captar investimentos é a estrutura tributária do seu negócio. Se ela está no regime tributário correto, mais adequado para o seu modelo de negócio, para o lugar onde você está sediado, para o tipo de produto ou serviço que você comercializa, e também se você está regular, se você está pagando os tributos adequadamente, inclusive tributos decorrentes de encargos sociais, como FGTS para quem é colaborador CLT, INSS, que são todos encargos sociais que têm natureza de tributo e que você deve estar regular para mostrar para o seu investidor que a sua empresa é um atrativo, ela é um ativo financeiro atrativo, é interessante de ser investido. Então esse aspecto tributário, que é o que está mais conectado aqui com o que a gente faz aqui na Safe, ele é fundamental para a sua empresa. Mas é claro que na parte financeira, nem preciso dizer que você tem que mostrar para o investidor que você tem uma empresa capaz de gerar receita, que de algum modo, seu produto ou serviço ele foi validado, ou seja, tem pessoas dispostas a pagar por ele. Você tem que mostrar que existe uma capacidade de crescimento que está só represada pela falta do recurso que você vai captar. Então, ó, eu tenho aqui um bom modelo de negócio, tem pessoas dispostas a pagar, eu só não cresço mais porque me falta capital para investir em marketing, me falta capital para melhorar esse aspecto do produto. Ou com esse capital, eu vou investir numa feature nova do meu produto que vai potencializar o aumento da receita da minha empresa. Todos esses elementos, quando você mostra para o investidor, você tem que demonstrar de modo a ele ver o potencial de crescimento da tua empresa. É claro que o momento atual é super importante, mas você tem que jogar para o futuro, porque o investimento em startups é um investimento de longo prazo, não é um investimento de curto prazo. É um investimento de baixíssima liquidez. Você tem que esperar um evento de liquidez, um M&A, um IPO, uma operação de investimento qualificada que vai se caracterizar como evento de liquidez para fazer o exit, pegar o dinheiro. Isso vale para você como fundador e vale para o investidor também. Então o investidor ele tem que olhar para o teu negócio e entender que existe um potencial de crescimento com uma estrutura de custos saudável que permita, né, entrar naquele conceito de escala, onde você cresce bastante aceleradamente, sem que a sua estrutura de custos aumente proporcional ao crescimento, e efetivamente você tem que mostrar que existe uma perenidade de crescimento. O que eu quero dizer com isso? O LTV, você tem que ter uma capacidade de capturar valor no mercado do mesmo cliente durante um período de tempo cada vez maior, porque isso mostra a capacidade da sua empresa de gerar receita no médio e longo prazo. Não adianta mostrar números gigantes se ele é resultado de vendas pontuais, exceto se você tem um modelo de negócio muito bem estruturado para vender pontualmente, constantemente, todos os meses. Do contrário, você vai ter que mostrar para o investidor que você tem um modelo de geração de receita que é recorrente. Daí vem o conceito de MRR, de receita recorrente mensal, né? Então, tudo isso vem dentro desse setor financeiro, dessa vertical de financeiro, que é o primeiro elemento que você deve olhar para preparar a sua empresa para uma captação de investimentos. O segundo elemento, não menos importante, é o aspecto contratual do seu negócio. A estrutura contratual da sua empresa é muito importante, afinal de contas, e essa é uma frase que eu ouvi há muitos anos, quando eu comecei nesse mercado de startups, eu ouvi essa frase, ela fez muito sentido para mim. Uma startup, ela é um emaranhado de contratos. Ela é um conjunto de vários contratos que se somam ao longo da trajetória do crescimento, da expansão da empresa e que permitem que ela possa crescer com segurança jurídica. Existem contratos com clientes, contratos com fornecedores, contratos com prestador de serviço PJ, contrato com colaborador CLT, contrato com parceiro comercial, contrato com investidor, contrato entre sócios, contrato de vesting. Todas as ações de uma empresa de inovação, de tecnologia, uma startup, envolvem contratos. E você precisa ter contratos com todas essas frentes. Né? Parece óbvio, mas é o mínimo para você ter uma empresa realmente que consiga mostrar credibilidade para o mercado, é ter contratos firmados com todas as verticais do seu negócio. E, pense bem, contratos assinados.
Porque existe uma pesquisa, inclusive, bem recente, de 2 anos atrás, recente, né? 2 anos atrás parece muito tempo, mas é recente. Uma pesquisa que mostrou que mais de 50% das startups não tinham os seus contratos assinados. Ou melhor, me corrigindo, de todas as startups que foram pesquisadas, né, que estavam na pesquisa, foram mais de 1.000 startups ali que passaram pela pesquisa, mais de 50% não tinham contratos assinados na sua empresa. Isso é um risco muito grande. Os contratos, eles são fundamentais para preservar, inclusive, aquilo que é o core da sua empresa, que é a parte de tecnologia. Não existe um contrato com uma software house, com um desenvolvedor, ou ter segurança financeira nessas relações sem que você tenha um contrato com uma cláusula de propriedade intelectual. Se você não tiver uma cláusula dessa nos contratos, você já está com um risco absurdo, porque a sua empresa, o core dela, né, o centro dela é a tecnologia. Se você não protege essa tecnologia nos contratos, você pode fazer o registro que você quiser, não é seu. O software é um direito autoral e é necessário ter um contrato que diga que aquele direito autoral está sendo transferido para a sua empresa. Do contrato pertence a quem criou. E a grande maioria das startups peca nisso, inclusive em relações societárias. Às vezes um dos sócios ali é o desenvolvedor, não tem um acordo de sócio que prevê que toda a tecnologia desenvolvida pertence à empresa, esse desenvolvedor tem uma briga entre os sócios, ele sai e leva a tecnologia junto. E aí? Olha só o risco para o investidor. O investidor vai olhar e vai falar, cara, eu não vou investir nessa empresa, não faz sentido. Outras questões que estão vinculadas a contratos passivos trabalhistas. Muitas startups trabalham com contratos de prestador de serviço PJ, mas no fato, no dia a dia, esses prestadores de serviço na verdade são empregados, porque falta orientação, falta conhecimento. Às vezes o empreendedor acha que só de fazer um contrato PJ ele já está isento de uma ação trabalhista. Pelo contrário, quanto mais contratos PJ você tem, mais você precisa se preocupar com uma estrutura, com uma política interna de cuidado, de atenção às práticas que você vai conduzir no dia a dia para que você não configure um vínculo de emprego ainda que você tenha um contrato PJ. Se isso bater na justiça do trabalho, você naturalmente vai responder a uma ação judicial e possivelmente vai ser condenado. Então você tem que tomar cuidado com essa parte contratual porque ela passa, ela é como se fosse o sangue que percorre as veias da startup. E isso naturalmente é fundamental para você captar investimentos mais e melhor. Então, olhar para os contratos é o segundo pilar que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Terceiro pilar, não menos importante, e que muita gente ainda, infelizmente, ignora, ou acha que está fazendo certo, mas não está, é a parte de LGPD, a parte de adequação da sua empresa às políticas de governança de dados pessoais, a política de tratamento de dados pessoais, as melhores práticas de privacidade. Na Europa, nos Estados Unidos, já existe uma regulação super onerosa, super extensa, que exige das empresas que estão lá uma adequação em relação à proteção de dados pessoais. E essas empresas, quando vão contratar com empresas brasileiras, vão exigir isso das empresas brasileiras. Eu estou dando um cenário aqui de uma empresa que está expandindo, que está comercializando com empresas lá fora. Agora, imagina aqui dentro também. A gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, em vigor desde 2018. Ela está em operação, está aí em plena atividade há 6 anos, basicamente. E em 6 anos, muitas startups, muitas empresas ainda pecam nesse sentido. É como se ignorassem o fato de que existe uma lei que diz como você deve usar dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais ele acontece em todas as esferas da empresa. Desde o momento em que você coleta um simples e-mail para uma campanha de marketing, até o momento em que você mapeia a experiência do cliente, do usuário na sua plataforma. Tudo isso é coleta de dados pessoais. E para fazer isso do modo adequado, você tem que infringir a legislação, você tem que ficar sujeito a sanções, a multas, a suspensões de atividades, a problemas inclusive com os titulares dos dados, você precisa ter um programa de adequação mínimo. Não estou dizendo que você tem que começar contratando uma consultoria para fazer uma adequação completa, mas você tem que observar o mínimo necessário para você fazer as coisas do jeito certo e não descarrilhar tudo depois ali virar uma bola de neve. E isso sim vai ser observado numa due diligence de captação de investimentos. Os investidores vão olhar esse aspecto porque quanto mais risco você se expõe do ponto de vista de dados pessoais, menos a sua empresa se torna atrativa para o mercado, porque existe um risco de um passivo muito grande ali, ou de uma intervenção de um órgão regulador que não vai pegar bem para ninguém, e até mesmo o impacto reputacional. Afinal de contas, os titulares de dados são pessoas físicas que estão na internet. De repente você tem um incidente que prejudica, sei lá, um conjunto de 100 pessoas, essas 100 pessoas vão lá no Twitter, no X, que agora nem pode mais, né, mas vão lá em qualquer rede social, fazem um baita desabafo, vamos reclamar aqui, sua empresa começa a ficar mal falada, isso de repente sai num jornal, numa mídia,
sua história, imagina isso, imagina o impacto reputacional para o seu negócio. Às vezes esse impacto pode inviabilizar a continuidade da sua empresa. Então tome cuidado com a parte LGPD. Olhe para isso agora. Procure, inclusive na Safe, nós temos um formulário de diagnóstico de LGPD para você entender o nível de adequação da sua empresa, que é gratuito. Gratuito, é só preencher o formulário. Deixa nos comentários se você tem interesse em conhecer esse formulário. Aliás, vamos fazer diferente. Eu vou mandar esse formulário lá no grupo da nossa comunidade do Gorila. Que inclusive eu já deixo o convite para você. Se você ainda não está na comunidade do Gorila, entre no nosso canal, lá no WhatsApp. Não é um canal cheio de spam, cheio de informações. A gente só usa ele para compartilhar conteúdo de valor. Conteúdos legais que a gente prepara. Inclusive, os lembretes para essas lives aqui que acontecem ao meio-dia vão ser dados lá. Então, eu vou compartilhar o link desse formulário, desse diagnóstico, que você vai preencher. Coisa de 5 minutinhos você preenche e vai ter um relatório ao final indicando para você o nível de adequação da sua empresa. Se você precisa se adequar, se não precisa, o quão grave é o problema, o quão, como se diz, né? Quão fundo é o buraco em que você está. Nossa proposta é te ajudar a entender isso e efetivamente olhar para esse aspecto que é o terceiro pilar aqui que a gente separou de preparação da sua startup para a captação de investimentos. O quarto pilar, ele é um pilar que ele não necessariamente vai se aplicar a todas as empresas. Ele não necessariamente vai se aplicar a todas as startups. Mas eu diria aqui que no Brasil, dado o contexto regulatório que a gente tem no Brasil, o ambiente regulatório, basicamente esse pilar vai se aplicar a toda a empresa, que é o pilar do compliance e o pilar da adequação regulatória. Eu somei os dois aqui, eu não separei, porque eles são muito associados. O compliance, né, vem da ideia de to comply, que é você se adequar. Se adequar ao quê? Se adequar às normas. Você, quando tem uma empresa e você opera em um determinado segmento do mercado, numa vertical, num segmento de atividade econômica, existe para cada segmento, para uns menos, para outros mais, mas sempre vai existir um conjunto de normas que regem as atividades empresariais naquele segmento. Vou dar um exemplo mais clássico, né, mais gritante. Se você tem uma fintech, uma empresa no mercado financeiro, que desenvolve soluções financeiras para as pessoas, você necessariamente precisa se adequar ou à CVM ou ao Banco Central. Minimamente. São os dois que me vêm à cabeça aqui agora. Mas podem existir outras normas e regulamentações que você tem que seguir obrigatoriamente. Do contrário, você está irregular. É a mesma coisa de você querer dirigir sem carteira de motorista. É a mesma coisa. Você pode dirigir? Até pode. Mas olha só o risco que você está colocando, primeiro, da vida das pessoas que confiam no seu trabalho, confiam na sua solução, pelo fato de você não estar adequado, e também o risco que você se expõe a uma multa, a uma sanção e até uma penalidade muito mais grave, como prisão. A gente tem vários casos de pessoas que já foram condenadas à prisão por cometer fraudes, às vezes de forma proposital e eventualmente até sem querer. Porque efetivamente você precisa adequar a sua empresa quando ela está num mercado super regulado como é o mercado financeiro. Isso vale para o mercado da saúde, isso vale para as GovTechs, empresas que relacionam com a administração pública, com o governo. Isso vale para empresas que se desenvolvem em ambientes disruptivos, como o ambiente de blockchain, por exemplo, né, de criptomoedas. Tem que se adequar, existe regulamentação para isso. E tudo isso vai ser pesado numa due diligence de investimentos. E a preparação para isso começa agora. Se você quer captar em 2025, você tem que começar a se preparar agora. Qual é o mínimo que você tem que fazer? Um estudo de viabilidade regulatória. Você tem que primeiro entender o tamanho do problema. Então, o que eu recomendo? Procure um especialista, inclusive a Safe faz isso, mas você pode procurar quem você quiser. Claro que eu vou puxar a sardinha do meu lado, né, pessoal? Eu quero ajudar vocês aqui. Então, se você está acompanhando nosso conteúdo e está curtindo, dá esse voto de confiança para a gente que a gente pode ajudar. Mas fazer esse estudo de viabilidade é super importante para você entender quais são as leis que a sua empresa tem que seguir. Quais são os órgãos que estão fiscalizando a atividade que a sua empresa exerce. A qual tipo de norma, regulamentação, exigência o seu produto ou serviço precisa se enquadrar. Esse estudo é fundamental. Feito esse estudo, quase que me embolei aqui. Feito este estudo, você vai seguir para a elaboração das políticas e documentos básicos da sua empresa. Então você tem que ter um código de ética e conduta, uma política anticorrupção, uma política anti-lavagem de dinheiro, uma política de conheça o seu cliente, know your customer, uma política de know your suppliers, conheça os seus fornecedores. Tem que ter adequação regulatória de acordo com cada mercado em que você atua. Então, se você é uma health tech, por exemplo, está no mercado de saúde, tem que ver o que a ANS diz, né? A Agência Nacional de Saúde, né? O que ela diz a respeito do tipo de solução que você oferece? O que ela exige, né? Se você desenvolve produtos inovadores, uma invenção, tem que ver o que o INMET fala disso.
que ele exige? Se você não entender isso, você corre um risco muito grande de, primeiro, ser multado, de se ver numa situação super complicada, reputacional, inclusive. E essa adequação de compliance e adequação regulatória são exigências para investidor, porque o investidor não vai colocar dinheiro numa empresa que está correndo risco o tempo todo. A cada dia que passa, ela está correndo risco de ser multada, de ser processada, de sofrer uma interrupção por um órgão regulador. Então, para o investidor não vale a pena. E isso eu estou compreensível. Eu entendo o investidor que não quer colocar dinheiro, eu também não colocaria. Então, assim, se você decide empreender, esteja disposto a assumir os riscos e os encargos que isso impõe a você como empreendedor. E no Brasil, infelizmente, a gente vive num Brasil que é super regulado. Então, você tem que olhar para esses aspectos e se preparar antecipadamente. Este é o nosso quarto elemento, compliance e adequação regulatória. E, por fim, mas não menos importante, aliás, eu diria que esse último item aqui ele é o mais importante de todos, mas isso é uma inclinação natural da minha parte. Eu sempre falei muito sobre a importância deste assunto e eu sempre bato muito nessa tecla, porque geralmente é um assunto ignorado pelos fundadores. Mas para você que está acompanhando a gente, que ficou até agora nesta aula, essa é a cereja do bolo. Você tem que olhar para o seu cap table. Você tem que olhar para a distribuição de participação societária barra acionária da sua empresa. Você tem que olhar para o modo como as participações societárias se distribuem entre sócios, entre investidores, entre stakeholders, o modo como essa participação societária ela é diluída à medida em que você faz novas rodadas de captação, à medida em que você oferece um vesting para um colaborador, à medida em que você institui um programa de stock options. Você tem que observar se o seu contrato social permite esse tipo de implementação. Você tem que ter um bom acordo de sócios, prevendo ali cláusulas de saída, cláusulas de diluição, hipóteses de discussão, tomada de decisão. Tudo isso tem a ver com governança societária, tem a ver com gestão de cap table, tem a ver com a gestão de participação acionária da tua empresa. E acredite, quanto mais você dilui o seu cap table, a sua participação acionária para várias pessoas ao longo da jornada da empresa, potencialmente a sua empresa vai perdendo valor. É uma maravilha quando você consegue chegar numa rodada qualificada de captação, série A, série B, série C, e você tem o seu cap table bem preservadinho, com um ou dois investidores, de repente dois investidores institucionais, só os fundadores ali. Olha só que delícia isso. É uma maravilha você chegar nessas etapas sem ter precisado fazer várias captações de investimento, sem precisar sair loucamente captando dinheiro no mercado porque você não consegue gerar receita. Isso é horrível. O bom é você chegar o mais preservado possível. Mas ainda que seja necessário você captar vários investimentos, faça isso de forma ordenada e sempre olhando para o seu cap table. Imagina, você tem que ter uma tabela de cap table atualizada o tempo todo. Cada movimento que envolve participação societária num contrato de vesting, num contrato de advisor conselheiro da sua empresa que você dá um vesting, tem que estar no seu cap table. Contratos com colaboradores importantes, colaboradores-chave do seu negócio, tem que estar no cap table. Tudo isso é relevante, tudo isso tem que estar mapeado para você poder se projetar no futuro e entender o impacto dessas diluições para você como fundador, porque senão você vai fazer o seu exit no final. Lembra que a gente falou no início, né? Que o objetivo do fundador é fazer um exit. Quando você for fazer o seu exit, você não cuida do cap table, você vai ter uma participação pequenininha e diminui muito o impacto de valorização do seu negócio. E, principalmente, olhando para o mercado, se você quer ter uma empresa que é um ativo interessante para investidores, é fundamental que o investidor olhe para a sua empresa e veja um cap table saudável. Ele tem que ver um cap table organizado, ordenado, onde as diluições estão sendo feitas de modo adequado, onde não há nenhuma participação que está engessada porque tem uma cláusula de antidiluição lá no contrato de investimento. Tudo isso é relevante, porque isso aumenta o valor de mercado da sua empresa. Você ganha mais moedas para barganhar com investidores. Você não fica se sujeitando a condições que o investidor traz, porque ele entende que a sua empresa é um risco para ele. Isso é fundamental para você captar mais e melhor, que é o propósito das nossas aulas aqui nessa sequência da jornada de investimento anjo. E hoje, aqui eu finalizo a nossa sequência, né, de itens que são fundamentais para você preparar a sua empresa para a captação de investimentos. Espero que tenham gostado do conteúdo. Mais uma vez eu peço que você nos ajude com o seu like, porque o seu like mostra esse vídeo para mais pessoas, faz ele chegar a mais pessoas, isso ajuda muito. Hoje, excepcionalmente, a live foi a terça, né? A gente teve um probleminha técnico ontem, mas semana que vem, na segunda-feira ao meio-dia, estaremos aqui mais uma vez para compartilhar a nossa terceira aula com você, que vai ser incrível, vai ser muito legal, e vamos divulgar ela, vamos lembrar ela lá no nosso canal do WhatsApp, da nossa comunidade do Gorila. O link está aqui na descrição, é só clicar.
entra na comunidade, é gratuito, tem muito conteúdo legal lá. Tem outros conteúdos aqui no nosso canal também que você pode revisitar para conhecer, aprender um pouco mais sobre este assunto e sobre vários outros. Tudo isso que a gente mencionou, inclusive, na aula de hoje, tem vídeos sobre isso aqui no nosso canal. Tem vídeo sobre cap table, mais de um. Tem vídeo sobre contratos de investimento. Tem vídeo sobre contratos com colaboradores. Tem vídeo sobre acordo de sócios. Tudo isso está aqui no nosso canal. Tem vídeo sobre LGPD. Falamos de tudo aqui que tem um objetivo de preparar a sua empresa, e você ainda pode olhar os vídeos aqui do nosso canal e se preparar ainda mais, aprofundar nesses assuntos. E é claro, a gente está aqui sempre à disposição, não somente para ouvir o seu feedback, que é muito importante para a gente melhorar esse conteúdo, mas também para te ajudar. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui para te auxiliar. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Minha luz acabou de desligar, é sinal de que eu preciso encerrar a live. Te espero aqui na nossa próxima aula, semana que vem. E te espero também na nossa comunidade ali do Gorila, no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição. Espero você lá. Até mais.